Olá, irmãos, vamos prosseguir na nossa análise do Evangelho de Mateus. Na aula passada, nós concluímos o texto de Mateus, capítulo 5, concluímos o capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e nessa aula nós vamos avançar, prosseguir para o capítulo 6, ok? E antes de prosseguir para o capítulo 6, vamos aqui então recapitular o capítulo 5, para que a gente não perca o fluxo, para que a gente não perca o raciocínio, o argumento do Senhor Jesus Cristo, certo? O capítulo 5, ele inicia o que é chamado de o Sermão do Monte. O Senhor Jesus Cristo, então, chama os seus discípulos, mas fala para toda uma multidão, mas fala diretamente, especificamente, ou mais especificamente, sobre os seus discípulos, com base na sua declaração de que o reino de Deus havia chegado. Então já havia se formado um grupo de discípulos que abraçavam a mensagem do reino, a mensagem de que Jesus era o Messias e que ele estava trazendo o seu reino. Jesus então vai fazer seu primeiro grande discurso a respeito do reino. E esse discurso a respeito do reino diz respeito à ética do reino, aquilo que é esperado dos discípulos no reino de Deus. Então, a palavra central que vai permear esse discurso de Jesus é a palavra justiça, é a palavra práticas, a palavra que designa as suas práticas de conduta diante de Deus. Jesus, então, vai trabalhar a respeito da justiça, a respeito do caráter, da conduta dos seus discípulos, nesse estágio, nesse novo estágio da obra de Deus, que é o estágio do reino de Deus. Jesus trazendo o seu reino. Jesus começa, então, falando a respeito das bênçãos do reino. Depois ele fala do testemunho do reino. Ele vai explicar, então, na seção central ali do Sermão do Monte, a sua relação com a lei. Então, eu passei rápido aqui, porque nós vamos trabalhar isso ainda nessa aula, então nós ainda vamos continuar a nossa recapitulação. Mas lembre-se disso, que o argumento de Jesus é a conduta dos seus discípulos no reino de Deus. E agora, a partir do capítulo 6, Jesus vai tratar de mais um aspecto da conduta dos seus discípulos no reino de Deus. Mas antes da gente entender que aspecto é esse, vamos voltar aqui para o nosso esboço geral, sempre é bom a gente lembrar. Então, dos capítulos 1 a 4, versículo 11, você tem uma introdução do rei, uma série de fatos que comprovam que Jesus é o Messias prometido. Depois você tem o grande discurso do rei. Jesus começa a sua proclamação falando da chegada do reino. Então ele faz o seu primeiro grande discurso narrado no Evangelho de Mateus, que é o discurso do Sermão do Monte. E dentro dessa parte da declaração do rei, nós temos aqui, então, dentro dessa seção, nós temos algumas subdivisões que nós já vimos até ali. Jesus começa o seu discurso falando das bênçãos do reino, das bênçãos que os seus discípulos hão de desfrutar no reino por causa da conduta e do caráter que eles têm. Então, lembre-se que no Sermão do Monte você tem ali aquelas duas proposições que cercam o sermão, desculpe as bem-aventuranças, onde você tem ali, bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus fala que o reino já está presente e que, portanto, os seus discípulos, ao terem determinadas atitudes, eles participam do reino e desfrutarão, então, de bênçãos futuras. Desfrutarão das bênçãos futuras do reino para aqueles que sofrem ou que vivem com uma conduta diferente no tempo presente. Jesus, então, encerra as bem-aventuranças falando que essa conduta
ela vai gerar oposição. Ele encerra as bem-aventuranças falando de perseguição. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem. Então, aqueles que andam em justiça no Senhor Jesus Cristo são perseguidos. Jesus, então, trabalhando ainda essa ideia, vai falar agora do testemunho do reino. O que os discípulos devem fazer, então, em um ambiente de perseguição? Eles precisam entender que eles são sal, ou seja, eles são aqueles que conservam a justiça, a prática, a conduta esperada por Deus neste mundo, e eles são luz, eles são aqueles que expressam essa justiça esperada por Deus para o mundo. Então, esse é o testemunho do reino. Em um ambiente de hostilidade contra aqueles que seguem a Cristo, nós devemos ser sal e devemos ter luz. Naturalmente, então, levanta-se a questão: se a justiça de Deus é aquilo que é ensinado por Jesus, onde fica a lei de Moisés aí? Onde fica o Antigo Testamento? Jesus está desprezando o Antigo Testamento e colocando agora tudo sobre ele? Jesus vai responder que não, que ele possui uma relação com o Antigo Testamento, e essa relação não é de abolição, essa relação é de cumprimento. Jesus é aquele para quem a lei apontava. Sendo assim, agora os seus discípulos vivem debaixo do ensino do Senhor Jesus Cristo, do ensino de Jesus, inclusive a respeito da lei. Então, Mateus vai registrar 6 exemplos práticos de como Jesus ensina em relação à lei. E eu mostrei a vocês, então, que em alguns momentos Jesus coloca a sua própria exigência sobre a lei, Jesus aumenta a exigência da lei sob sua autoridade. Em outros momentos, Jesus desestimula o cumprimento de algo permitido pela lei. Então, a lei fala de jejum, de voto, a lei permite o uso de votos, Jesus proíbe o uso de votos, certo? Em outros momentos, como no caso do amor ao próximo, Jesus vai simplesmente manter aquilo que é ensinado pela lei, agora expandindo a sua aplicação, explicando quem é o próximo. Então, Jesus é agora o intérprete autorizado da lei. Jesus é agora aquele por meio de quem nós iremos interpretar a lei, os mandamentos de Deus para as nossas vidas, ok? Então, Jesus é o mestre da lei. Jesus agora é aquele com quem nós andamos diante de Deus. Por isso, a justiça dos discípulos de Jesus não é a justiça da lei de Moisés, é a justiça do Senhor Jesus Cristo. Jesus fala sobre a sua própria autoridade. Então, esse é o argumento até aqui. Agora, então, no capítulo 6, Jesus vai tratar, então, de um tópico que avança o tratamento da sua relação com a lei. Se Jesus, então, ele oferece uma nova justiça, uma nova forma de andar diante de Deus, então existe a religião dos seus discípulos, a religião do reino de Deus, como aqueles que fazem parte do reino de Deus expressam a sua religião em contraste com aqueles da justiça da lei, com aqueles fariseus, os hipócritas, com aqueles que não abraçavam a mensagem do reino. Então, o que Jesus vai fazer? Ele vai seguir o mesmo esquema que ele seguiu no capítulo 5, de 17 a 48. Em primeiro lugar, ele vai afirmar o princípio geral. O versículo 1 tem o ensino geral dessa seção, de 1 a 18. E então, depois, o Senhor Jesus Cristo vai dar 3 aplicações práticas. Ele vai falar da caridade, depois ele vai falar da oração e depois ele vai falar do jejum. Por que Jesus
utiliza esses 3 exemplos, porque estes 3 exemplos são os principais elementos da religião judaica, ou pelo menos da religiosidade judaica, não da religião em si, mas das expressões de religiosidade, da espiritualidade. Então, no judaísmo, quais eram as principais expressões de que um judeu era um homem justo, piedoso e seguidor da lei de Moisés? Era quando ele era caridoso, quando ele fazia suas orações públicas e quando ele jejuava. E esses 3 atos aqui, eles são visíveis, são atos religiosos visíveis, são atos religiosos que eram tidos pela comunidade como os atos religiosos de pessoas piedosas, pessoas que ajudavam muitos pobres, pessoas que eram caridosas, pessoas que jejuavam, pessoas que oravam, e as orações públicas, aquilo tudo, essas eram as pessoas piedosas. Então Jesus vai lidar com essa questão. A piedade, a religiosidade dos judeus de sua época e a religiosidade esperada dos seus discípulos, ok? Então vamos começar aqui partindo para o versículo 1 do capítulo 6, onde o Senhor Jesus Cristo vai afirmar o seu princípio geral. Qual é o princípio geral, então, dessa sessão? É isso aqui. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Esse é o ensino geral de Jesus. Lembre-se, agora note o uso do termo justiça aqui. Guardai-vos de exercer a vossa justiça. O sentido de justiça aqui é o mesmo que nós temos acompanhado. Desde o capítulo 5, o Senhor Jesus Cristo vem falando de justiça. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Depois do capítulo 5, versículo 20, ele menciona novamente a questão da justiça. Só que agora, irmãos, ele não vai mencionar justiça num sentido geral. Ele vai falar a respeito da vossa justiça. E qual é a vossa justiça? É a justiça ensinada por Jesus. Essa vossa justiça aqui, ela está em contraste com a justiça dos judeus, ok? Dos judeus de sua época. Então, você tem a justiça dos discípulos de Jesus e você tem a justiça dos judeus de sua época. Qual é a diferença? A diferença é que os discípulos de Jesus retiram a sua justiça dos ensinos de Jesus. E os judeus da época aqui de Jesus retiravam a sua justiça da interpretação da lei de Moisés. Então, Jesus agora é o intérprete autorizado da lei e, portanto, nós estamos debaixo do ensino de Jesus. Agora, a nossa relação com Deus, ela é mediada por Jesus. Então, os discípulos de Jesus têm também a sua própria justiça. Agora, Jesus aqui não vai recriminar o exercer a justiça. O ponto aqui é exercer a justiça diante dos homens. É exercer as práticas religiosas, digamos assim, diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. Então, o Senhor Jesus Cristo agora não vai lidar com a prática da justiça em si, mas com a intenção da prática da justiça. Mesmo os seus seguidores, mesmo os seus discípulos que estão debaixo dos seus ensinos, eles podem cumprir os seus ensinos com as intenções equivocadas.
Qual a intenção Jesus menciona aqui? Com o fim de ser vistos por eles. Jesus, então, está falando aqui do risco dos seus discípulos de se igualarem aos demais ao cumprirem os seus ensinos com o propósito de satisfazer ou de agradar os outros homens, as outras pessoas. Então, Jesus vai ensinar que a justiça do reino de Deus, ela deve ser visualizada diante de Deus. Por isso é que ele diz, de outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Jesus, então, vai fazer o contraste aqui entre a justiça. Então, vamos ter aqui a justiça que é feita diante de Deus ou a justiça que é feita diante dos homens. Quem nós queremos que vejam as nossas obras de justiça? Deus ou os homens? Então, o Senhor Jesus Cristo vai falar que não deve ser os homens, mas Deus. E isso, naturalmente, levanta a seguinte questão. Mas Jesus não havia falado lá no capítulo 5 que a gente precisa ser luz do mundo para que os homens vejam as nossas obras? Então, isso não significa dizer que as nossas obras devem ser feitas diante dos homens. E aqui é que está a questão. Jesus não está ensinando aqui que a sua religiosidade, as suas práticas religiosas, elas sejam secretas visualmente dos homens, ok? Então, as suas práticas de justiça, muitas delas serão vistas pelas pessoas. E então, qual é a questão aqui? A questão é que o seu propósito não deve ser como o fim ser visto pelos homens. Então, o seu propósito religioso não deve ser agradar ou glorificar os homens. Não deve ser satisfazer os homens. Deve ser, porém, a glória de Deus, agradar a Deus, buscar a recompensa de Deus para as suas boas obras, para as suas ações. Qual a diferença, então, disso? É que, muito embora a sua religiosidade seja visto pelos homens, o propósito da sua religiosidade não é ser visto pelos homens, é a glória de Deus. Sendo assim, quando os seus atos, quando o seu caráter, quando a sua religião, ela é vista pelos homens, estes homens glorificam ou devem glorificar a Deus, porque este é o seu propósito. Então, a grande questão aqui, o grande ponto que nós não podemos perder de vista é que Jesus não está recriminando que você faça algo e acabe sendo visto pelas pessoas como se você estivesse fazendo aquilo publicamente. Não. Jesus está falando contra a intenção da publicação, a intenção de publicar os seus atos, ok? Então, esse é o ponto aqui. E Jesus, então, vai para a sua primeira aplicação prática, que é a questão da vaidade. E um detalhe interessante aqui, em termos de estrutura do texto, é que todos os três exemplos de Jesus, o exemplo da caridade, da oração e do jejum, Jesus segue basicamente o mesmo esquema. Ele começa falando, quando fizerdes isso, não faça assim, porque a recompensa, então ele vai mencionar a recompensa daqueles que fazem assim, depois ele faz o contraste. Tu, porém, ao fazeres isso,
ele vai instruir como deve ser feito e a recompensa do Pai para quem faz dessa forma. Então, você tem aqui o mesmo esquema, que é um esquema de 4 partes. Primeiro, uma advertência para não fazer, certo? Ele começa com uma advertência de não fazer. Depois, ele afirma aqui a recompensa daqueles que fazem assim, como você não deve fazer. Em terceiro lugar, ele vai instruir como deve ser feito, no caso em secreto, com a intenção secreta. E em quarto lugar, afirmar a recompensa do Pai para quem faz assim. Então, você tem essas 4 partezinhas aqui em todas as 3 sessões, ok? Então, a primeira sessão é a sessão que fala a respeito da esmola. Quando, porém, deres esmola, ok? Então, Jesus aqui está falando da caridade, da generosidade, de você ajudar aquelas pessoas que têm necessidades. E na época do Senhor Jesus Cristo, a esmola, o ajudar aos pobres, era motivo, as pessoas criam que aquilo gerava méritos diante de Deus. Então, você tem textos judaicos daquela época, textos de escritores judaicos, que enfatizavam bastante quanto o ajudar aos pobres produzia mérito diante de Deus. E essa ideia não é antiga, essa ideia ainda existe ainda hoje, certo? Só a título de exemplo, esses dias que eu tenho gravado essas aulas, eu e minha esposa temos assistido uma série chamada The Good Place, ou O Bom Lugar. E essa série é uma sátira falando de céu, inferno, pessoas que morrem vão para o próximo plano, certo? E eles ensinam ali que aquelas pessoas que vão para o bom lugar são aquelas pessoas que fazem coisas boas. E eles enfatizam que essas coisas boas é sempre voltado a ajudar os outros. Então, a bondade é ajudar o próximo. A bondade é dar esmolas, é fazer a prática da caridade. Então, Jesus aqui, ele vai tratar dessa temática. E note que Jesus não diz se você der esmola, ele diz quando, pois, deres esmola. Então, esse quando aqui mostra uma espécie de concordância de Jesus, de que a caridade é uma prática religiosa. Ela é uma prática esperada pelos seus discípulos. Então, Jesus não está negando a importância da prática da caridade. Jesus meio que pressupõe que os seus discípulos praticam a caridade. Então, ele diz, quando vocês derem esmola, não façam como os hipócritas. E como era que os hipócritas faziam? Já eu comento um pouco sobre o que é um hipócrita. Jesus menciona aqui, não toques trombeta diante de ti. Essa não é um trecho de tradução fácil ou de explicação fácil. Existem várias explicações sobre que prática é essa de tocar trombeta diante de si. Alguns mencionam festas judaicas, certo? Da hora da colheita e da esmola. Então, como se naquele momento das festas as pessoas fossem deixar as esmolas, trombetas eram tocadas. Então, Carson, no seu comentário, ele defende a ideia de que Jesus está falando aqui a respeito de uma prática judaica, a prática dos jejuns públicos. Quando as pessoas iam fazer aqueles jejuns públicos, e eles tocavam, então, trombetas para chamar a atenção das pessoas para o jejum que eles estavam fazendo, e naquele momento dos jejuns, era, então, o momento onde as pessoas traziam as suas esmolas. Aqueles que estavam em jejum davam as suas
esmolas, traziam as suas ofertas, faziam obras de caridade. Jesus então está dizendo aqui que aquelas trombetas serviam para chamar a atenção das pessoas. Então, Jesus considera isso como um ato de hipocrisia. E aqui é a primeira vez que Jesus usa essa palavra no Evangelho de Mateus. Aqui você tem a palavra hipócrita, que a sua origem na língua grega era o uso dessa palavra para os atores. Então, o hipócrita, essencialmente, ele é um ator. Ele é alguém que desempenha um papel, ok? E só que o uso de Jesus aqui dentro do contexto do Evangelho de Mateus é aquela pessoa que tem uma religiosidade enganosa. É aquela pessoa que se engana e que engana os demais. São os hipócritas piedosos, que muitas vezes podem estar inconscientes do próprio engano, do próprio engano, que, portanto, eles enganam a si e enganam os demais. Então, a prática da lei é a atuação, é o papel destes homens. Eles utilizam a lei de Moisés, utilizam o ensino, a interpretação do Antigo Testamento para desenvolver uma série de práticas que são, na verdade, papéis desempenhados diante das pessoas, ok? E isso é muito semelhante, para a gente entender isso, é muito semelhante com o que acontece nos dias de hoje. Você tem pessoas que enganam a si mesmas e enganam aos demais, adquirindo uma série de práticas, julgando que essas práticas elas são suficientes para as suas vidas. Porém, elas são hipócritas porque elas estão se enganando e enganando os demais, visto que essas práticas religiosas servem para satisfazer a expectativa dos outros. São práticas religiosas que são feitas diante dos homens. Por exemplo, imagine que uma pessoa ela tenha a prática religiosa de ir para a igreja todos os domingos. Se ela então entende que aquela prática religiosa está então sendo suficiente para afirmá-la como uma pessoa boa, uma pessoa justa diante de Deus, uma pessoa que está fazendo algo diante de Deus, certo? Se ela acha que aquela prática é suficiente, e então ela faz isso por quê? Porque ela acha que aquilo é suficiente para ela e porque aquilo é o que se espera dela pelas outras pessoas. Então, se você vai para o culto, digamos assim, todos os domingos, porque isso é o que se espera de você pelas outras pessoas, e isso é o que você espera de você mesmo como prática religiosa, então você está se enganando e enganando os demais. Então você está sendo um hipócrita, ok? Então, Jesus estabelece essa categoria, a categoria dos hipócritas, que são pessoas que nas sinagogas e nas ruas, ou seja, tanto no ambiente de exercer a religião quanto no ambiente fora, fazem as suas práticas religiosas para serem glorificados pelos homens, para receberem a aprovação dos homens. Se você contribui, se você é generoso com alguém mais pobre, mas você faz isso para receber a aprovação das pessoas, você está se enganando e enganando essas pessoas, portanto, você está sendo um hipócrita. Se você está cantando no louvor da sua igreja, porque é aquilo que se espera de você, porque você tem vergonha de fazer diferente,
Ou o que é que vão pensar de você? O que é que vão achar de você se virem você sem cantar? O que é que vão achar de você se você não levantar suas mãos, não fazer aqueles movimentos? Então, se a sua intenção é satisfazer a vontade das pessoas e atrair, então, a glória para você, você está se enganando e enganando os demais e, portanto, você está sendo um hipócrita. E Jesus, então, afirma que aquelas pessoas que fazem as suas práticas religiosas com visto de receberem a aprovação dos homens, já receberam a recompensa. E a palavra traduzida por recompensa aqui, ela tem a ideia de uma recompensa própria a isso, ok? Uma recompensa que é adequada àquilo que eles procuram. O que Jesus então está dizendo? Que se a sua prática religiosa ela é feita com vistas a ser aprovado pelos homens, e os homens então lhe aprovam, você já recebeu a sua recompensa. Se a sua recompensa é a aprovação dos homens, então você já recebeu a sua recompensa. Então Jesus está falando então que a religiosidade hipócrita ela é recompensada pela admiração dos homens. Agora Jesus então vai falar de uma outra religiosidade que é a esperada dos seus discípulos. Tu, porém, ao dares esmola, e aqui a palavra-chave é ignore. Então, qual é o segredo de você não ser hipócrita? Ignore a tua mão direita, o que faz a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. Então, o segredo aqui do Senhor Jesus Cristo, o que o Senhor Jesus Cristo está falando, não é, certo, que você procure um momento em que ninguém está vendo e você então vai fazer a sua doação para que ninguém veja. Não. Jesus está falando da sua mão esquerda ignorar o que faz a tua mão direita. Ou seja, quando a sua mão direita estiver fazendo a caridade, não use a mão esquerda para atrair a atenção para si. Então você não deve exercer a sua religiosidade de formas que aquilo promova a atração para você. Então, se você exerce a sua religiosidade com a intenção de fazer aquilo em secreto, ou seja, intencionalmente, você não está fazendo aquilo diante dos olhos das pessoas. Você está fazendo aquilo em secreto. Então, quando você faz a sua obra de caridade sem atrair a atenção das pessoas para essa obra, você está fazendo isso com uma intenção em secreto, ok? Então, como é que isso se aplica nos nossos dias? Se aplica da seguinte forma: se você ajudar um irmão na sua igreja, se você fizer uma obra de caridade por alguém de fora da igreja, você não precisa utilizar nenhum artifício para atrair a atenção das pessoas. Então, um exemplo prático: se você ajudou um irmão, você não precisa sair contando para os demais irmãos disso que você fez. Você só deve contar para alguém disso que você fez se aquilo que você vai fazer, ou se o contar para alguém tem uma intenção clara e perceptível por você e essa outra pessoa de que a sua intenção é benéfica, é talvez ajudar essa pessoa a ajudar, a contribuir também. Então você precisa trabalhar, nós precisamos trabalhar para evitar atitudes que atraiam a atenção das pessoas para as nossas boas ações, ok? Então cuide para não fazer nada
que chame a atenção das pessoas para você. Por quê? Porque quanto mais as pessoas olharem para as suas boas ações, mais difícil será de você fazer a sua ação em secreto. Agora, se você faz em secreto com a intenção de não ser visto pelos homens, o seu Pai te recompensará. E a palavra aqui traduzida por recompensa, ela é diferente da traduzida aqui, ok? Então você não é a mesma palavra. A palavra traduzida aqui por recompensa, ela tem uma ideia muito mais forte de retribuição. Deus retribui àqueles que têm uma intenção de ajudar os outros com o propósito de glorificar e de honrar a Deus. Se você contribui, se você ajuda, se você dá esmolas, ajuda aos mais fracos, aos mais carentes, porque você quer agradar a Deus, porque você quer chamar a atenção de Deus para você, porque você quer a recompensa, a retribuição de Deus, então você está fazendo da maneira certa. Primeira, então, lição que o Senhor Jesus Cristo ensina é: quando você for ajudar alguém, não atraia a atenção das pessoas. A caridade é um excelente exemplo de como nós devemos cuidar para não atrair a atenção das pessoas. E é incrível, meus irmãos, como quando realmente a gente faz boas obras de caridade, existe uma forte tentação de publicar isso, ok? Em nossa época de Facebook, de WhatsApp, existe ainda mais forte essa tentação de você fazer algo bom para as pessoas, uma obra de caridade, e então bater fotos e publicar isso no Facebook, WhatsApp, Instagram, o que for, ok? Então Jesus está recomendando que você tome cuidado com isso. Procure ao máximo que não atrair a atenção das pessoas. Muitas vezes, se você vai dar uma esmola publicamente, as pessoas vão ver, ok? Mas você não vai trabalhar para que as pessoas vejam. Você não vai usar a sua mão, você não vai usar o seu WhatsApp, o seu Facebook, você não vai trabalhar para que as pessoas vejam. Você vai fazer a sua ação para que Deus veja, ok? Então é isso, irmãos. Na próxima aula, então, nós vamos para o segundo exemplo de Jesus de prática religiosa, que é a prática da oração. Então fique com Deus e até a próxima aula.